Bom dia. Todos estão me ouvindo? Tá tudo bem o som? Posso começar? Tá bom. Gostaria de pedir que se os irmãos e irmãs, pudessem abrir a Bíblia em Gálatas 6, de 11 a 18. Vou usar a versão NVI. Gálatas 6, verso 11, diz assim: Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso Rei dos Reis, Tu és o nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Criador. És o Todo-Poderoso, Deus de amor, eterno. E nós glorificamos ao Teu nome, Te damos toda a honra, toda a glória, pois só Tu és digno, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais esta mensagem. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. E Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos sustentado e nos guardado até aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem é o último trecho ali, né, da carta de Paulo para a igreja da Galácia, para os Gálatas. E eu gostaria de pensar um pouco sobre esse assunto, né? E nessa introdução gostaria de pensar um pouco na história, pensar um pouco no que Deus tem feito, né? E também os homens, né? O que os homens durante a história têm buscado, o que a sociedade tem falado e o que tem acontecido, né? Na história nós temos visto, né, muitas pessoas que correm atrás da glória, correm atrás da própria glória, correm atrás de sucesso, correm atrás de fama, e algumas até alcançam isso, conseguem chegar lá onde tanto almejaram, onde tanto desejaram, mas vemos também muitas dessas pessoas, né, acabando a sua vida de um jeito que não valeu a pena, perdendo amigos, família, perdendo tudo que tem, perdendo as pessoas, perdendo o que realmente importa por conta dessa ganância, por conta dessa busca incessável pela própria glória. Todos eles, ao longo da história, todas essas pessoas buscaram a glória, a própria glória. Buscaram a glória errada, buscaram a glória e não acharam. Nessa carta, Paulo, ele combate, né? Ele vem combatendo desde o início
da carta ali até o final. É uma carta onde ele aborda este assunto, combatendo os falsos mestres, os judaizantes, né, que estavam, né, pregando o falso evangelho, muito diferente daquele que ele havia ensinado aos Gálatas. Os judaizantes, né, podemos entender aqui que são as pessoas que não nasceram dentro da cultura judaica, não são descendentes diretos ali dos judeus, mas que de alguma forma eles queriam trazer para dentro da igreja os costumes judaicos, as práticas judaicas, alegando ali que isso fazia parte ali de um pacote da salvação, fazia parte ali do caminho para a salvação. Mas aí nós vamos entender melhor qual era a intenção e a motivação desses judaizantes, desses falsos mestres. No verso 11, onde Paulo começa ali, né, a sua conclusão da carta toda, Paulo começa destacando a importância da carta, né, e ele diz que foi escrito a próprio punho. Tudo bem. Em outras cartas, nós percebemos que Paulo escreve isso, né? Essa eu escrevo de próprio punho. Né? Era muito comum naquela época ter ali um secretário, um escrivão, para poder escrever essas cartas. E também essa prática servia como uma assinatura, né? Legitimando aquela carta contra falsificações. Mas o que Paulo fala ali, que não encontramos em nenhuma outra, que é algo em comum, ele fala, vejam com que letras grandes. Ele escreve ali, então, com letras grandes. Né? É aquele momento onde nós mandamos mensagem, ali pode ser pelo WhatsApp ou pelo e-mail, onde a gente quer dar ênfase a alguma coisa, algo que seja importante, nós colocamos ali o negrito, bold, colocamos em caixa alta, né, letra maiúscula. Alguns dizem que quando escrevem em caixa alta, né, em letra maiúscula, até uma falta de respeito, porque a pessoa está gritando, né? Significa que a pessoa está gritando. Enfim, né? O que Paulo está querendo dizer é que essas palavras dessa carta não são quaisquer palavras, mas é a palavra da parte de Deus, é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus para aquela igreja, a igreja ali dos Gálatas, mas também é a palavra de Deus para nós hoje. No verso 12, Paulo, então, ele vem e expõe claramente a motivação daqueles judaizantes, daqueles falsos mestres. Eles agiam querendo que o povo de Deus, a igreja de Cristo, se circuncidasse. Para quê? Para evitar perseguição. E que perseguição? Perseguição de quem? Né? Perseguição do Império Romano. Perseguição dos próprios judeus. Em uma sociedade onde o Império Romano tinha acordos com os judeus, né? De certa forma, os judeus podiam ali praticar, né, a sua religião em paz. Porém, eles não queriam que os cristãos ali, que aquela igreja fossem mal vistas aos olhos dos romanos, não sofressem perseguição. E também não queriam que fossem mal vistas pelos judeus. Por quê? Porque a cruz de Cristo é escândalo para os judeus. E a cruz de Cristo, os cristãos, era uma ameaça para o Império Romano, e assim eles entendiam. E é por isso que havia perseguição dos romanos com os cristãos. E trazendo para nós, quantas vezes temos atitudes que não agradam ao Senhor, que não agradam a Deus, mas que agradam aos homens.
Quantas vezes nós abrimos mãos da nossa fé, abrimos mão da cruz de Cristo para sermos bem vistos. Sermos bem vistos pelos que nos cercam, sermos bem vistos pela sociedade, para alcançar a nossa própria glória. Em pequenas coisas do dia a dia, quantas vezes não fazemos isso para sermos aceitos? É uma vista grossa ali, é uma desviada aqui, um pecadinho ali, outro aqui. Quantas vezes não fazemos isso para agradar aos homens, para sermos bem vistos? No verso 13, Paulo, continuando o verso 12, ele faz um jogo de palavras, porque os judaizantes, temendo a perseguição, eles querem passar uma imagem exterior, colocando uma marca na carne. E Paulo, ele faz esse jogo de palavras da nossa carne com a circuncisão. Eles querem passar essa imagem exterior, colocar, nos cristãos da Galácia, para terem glórias em si mesmo. E eles não vivem no Espírito, eles vivem no oposto disso, que é viver na carne. E Paulo diz que mesmo os que são circuncidados, nem a lei cumprem. E aqui também existe um problema muito, muito grave. Eles estavam ensinando e meio que obrigando, meio que impondo, que a salvação estava ligada à circuncisão e não na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí é um problema muito grave. Muito grave. E é exatamente isso que Paulo não aceita e Paulo está refutando. No verso 14, Paulo ele fala: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E essa afirmação, ele vem totalmente o oposto do que aqueles falsos mestres estavam ali pregando para os cristãos. Ele vem novamente afirmar que a única glória que nós temos é na cruz de Cristo. Que o único meio, o único caminho é o Senhor Jesus Cristo, é a obra na cruz. E só assim nós podemos alcançar a salvação. Essa é a única glória. E é na cruz de Cristo, que encontramos redenção, justificação, amor infinito, mas também é na cruz de Cristo que nós nos encontramos. Encontramos o nosso ser, quem realmente nós somos, e é ali que nós percebemos o quão nós somos falhos, o quanto nós somos falhos, pecadores, nós somos miseráveis, fracos, pó da terra, merecedores da morte, merecedores daquela cruz. Mas é ali na cruz também que a gente encontra o nosso Senhor. É na cruz que nós encontramos o nosso Redentor, o nosso Salvador. E esse encontro que nós temos com Jesus Cristo, pagando preço no nosso lugar, morrendo morte de cruz, esse encontro é um divisor de águas. É um divisor de vida entre nós e o mundo. E por isso que Paulo fala, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não tem como nós voltarmos a viver a mesma vida, do mesmo jeito. Não tem como. Quando nós nos deparamos com as nossas falhas, com os nossos erros e com a verdade do Evangelho que nos liberta da escravidão do pecado, não tem como.
E na carta, antes dessa passagem, né, nos outros capítulos, Paulo afirma, né, e traz essa grande verdade que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não para que nós voltássemos a viver no jugo de escravidão. Ele já nos libertou do pecado. No verso 15, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. É isso que importa. Ser nova criatura, nascer de novo. Como eu falei, esse divisor de vida, esse divisor de águas, é exatamente isso, é exatamente essa dúvida que Nicodemos traz para Jesus ali, pergunta para ele, mas como é possível nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe, nascer de novo? Eu já sou adulto, né? Como isso é possível? E o nascer de novo que Jesus está afirmando aqui é justamente, lá, né, para Nicodemos, é justamente isso. Nascer de novo, sair do reino das trevas, sair do mundo e entrar no reino da luz, no reino de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós, o próprio Deus. Não tem como voltarmos a viver do jeito que era. Isso é nascer de novo. Isso é ser nova criatura. E isso é tão importante, né? Trazendo aqui um exemplo, né? Na última reunião que nós tivemos, na última sexta-feira, com a coordenação do Visionário, do discipulado, surgiu um exemplo claro, né? Que na hora me veio. Eu falei, é exatamente isso que se encaixa bem nesse versículo. Existem muitos cristãos hoje que falam, eu não estou preparado para discipular, ou eu não estou preparado para liderar, eu não estou preparado para evangelizar. E aí sempre tem aquele questionamento, não, mas você ora, você lê a Bíblia, você tem certeza da sua salvação? Essa é a pergunta mais importante, na verdade. E a resposta é sim, eu tenho certeza da salvação. Então, eu afirmo para você, você já tem tudo. Tudo que você precisa. Se tem Jesus Cristo, já tem tudo. Tem vida, tem paz, tem verdade, tem liberdade para transmitir para as outras pessoas. E eu quero dizer hoje para você, não tenha medo. Pregue com ousadia, com amor e com graça, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então vai dar tudo certo. Eu tenho certeza, porque a obra é dele e ele quer te usar. Avançando lá, pulando para o verso 17, Paulo ele finaliza e assina o atestado legítimo do cristão verdadeiro que ele era, que ele foi, que ele representa. Ele diz que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo ele trazia consigo muitas marcas, né? Nesse momento da vida dele, ele já tinha passado por tantas coisas, né? Lá em Coríntios ele relata algumas dessas coisas, né? Como ser apedrejado, dado como morto. Ele foi preso várias vezes, açoitado várias vezes, 3 naufrágios, até picada de cobra ele tomou. Muitas e muitas provações Paulo sofreu e estava sofrendo naquele momento que ele escreveu essa carta. E as marcas ele carregava por causa do evangelho. E contrapondo essa questão da marca, né, das marcas que Paulo tinha,
contrapondo a questão da marca que os judaizantes queriam colocar na carne daqueles cristãos, apenas para se gloriarem. Ele expõe as suas marcas, as marcas de Jesus. Essas são as verdadeiras marcas, as marcas que valem a pena. Para nós, para nossa realidade, talvez não seja comum, né? Brasil, termos cristãos que foram perseguidos a ponto de serem agredidos, né? Ou fisicamente perseguidos, né? Mas nós temos uma perseguição e isso nos gera marcas também. E essa perseguição gera feridas e marcas, cicatrizes no nosso coração. Por não abrir mão do evangelho, por não se envergonhar do evangelho. Mas essas marcas são as marcas que valem a pena. Porque são marcas para a eternidade. São marcas que agradam ao Senhor, que glorificam o nome dele. Pois não é por nós mesmos, mas é por Cristo. E essas marcas valem a pena também, porque elas te colocam no caminho. Por cada aprovação, por cada situação que você foi fiel a Deus, você foi fiel ao Senhor Jesus Cristo, elas te colocam no caminho. Concluindo, nós podemos ter tudo. Podemos ter sucesso profissional, podemos ter família, bens, uma vida tranquila. Todas as áreas nós podemos estar bem. Mas, se não nascermos em Cristo, de nada vale. Não vai adiantar nada no dia do juízo. E esse dia está chegando. A glória do mundo, como vimos, é passageira. Passa rápido. Um piscar de olhos. E eu quero perguntar a você que ouviu essa mensagem, a mensagem da cruz. Depois de você saber que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, renunciou tudo que tinha, desceu da sua glória, viveu entre nós e se entregou como sacrifício vivo no nosso lugar, para nos salvar, para nos livrar da morte do pecado. O que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer nesse dia? Jesus Cristo, ele está de braços abertos. Jesus Cristo, ele morreu por todos nós, por amor a nós. E ele te chama nesse dia. Vem caminhar com ele. Ele está te chamando. Não se envergonhe do evangelho. Procure viver uma vida de integridade perante Deus. Não fazer pequenas concessões, sabe? Não abra mão da sua fidelidade, do seu amor a Deus. Não abra mão da sua integridade por pequenas coisas. Muito menos para ser bem visto perante a sociedade. Seja íntegro, porque a honra, Deus vai te honrar, não os homens. Não busque isso, porque isso é perecível. Escolha somente agradar a Deus, pois a glória verdadeira está na cruz de Cristo. Porque até lá, a obra não é nossa, a obra é dele. E tudo é para ele, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor. Coração cheio de gratidão por poder, Senhor, fazer parte do teu reino, por poder fazer parte do teu reino de amor, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. E queremos rogar a ti, Deus, nos dê um coração íntegro, coração puro, Senhor, que busca o Senhor em primeiro lugar, que busca agradar ao Senhor, não a homens, mas que te agrada, Senhor, que te adorem, um coração adorador, manso e humilde, Senhor. Nos ajuda, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos, Deus, e queremos te dar toda a honra, toda a glória.
Obrigado pela glória na cruz. Obrigado pela tua obra redentora. Em nome de Jesus. Amém.